seria partir para um raciocínio de que os homens têm uma representatividade fálica, colocar talvez assim para a gente discorrer. E no caso da mulher, por ela não ter, por não existir o falo, por não existir o pênis, ela se vê, digamos, sem representatividade nenhuma. Eu acho interessante, você estava falando e eu me lembrei de um exemplo muito típico, e quem está aqui acompanhando essa live, mulheres vão se identificar com essa situação. Mulher vai para uma festa, a gente vai muito bonitinha, com um vestido maravilhoso, lindo, aí você chega na festa, você encontra uma outra mulher com um vestido igual ao seu, ou um sapato igual ao seu. E aí o que acontece? Isso é fato. Ai, aquele sapato é igual ao meu, aquele vestido é igual ao meu. Já se isso acontecer num outro momento com o homem, ele não vai se incomodar, porque o homem, um sapato é um sapato, uma blusa é uma blusa, ele já se representa por si, pelo próprio falo. Então, talvez seja uma forma da mulher se apresentar de uma forma singular, talvez que o Lacan queira discorrer ou mostrar. O que você acha? O que a gente pode falar? Talvez? No sentido da mulher, como assim? Não entendi muito bem a pergunta. No sentido dela ser única, não entendi. Me parece que essa linha lacaniana, esse raciocínio, é de mostrar que existe uma mulher que ela tem ela tem uma liberdade, ela desfruta de uma certa liberdade para poder percorrer os caminhos que ela quiser. Então, assim, ela não existe desse ponto, ela não existe do ponto de vista representativo, não existe um falo, porque o falo por si é da parte masculina, da parte do homem, mas ela por si, ela atravessa todas essas fronteiras para se reinventar como mulher. É esse raciocínio que eu estou querendo levar e não sei se faz aí algum tipo de sentido. Faz sim, porque já que a mulher não existe, cabe, né, de certa forma, cada uma criar uma para si, vamos dizer assim, né? Porque veja que nesse aspecto, né, uma boa leitura, né, um bom insight, que é o seguinte: olha, o homem ele está circunscrito ao falo, porque assim, ó, o falo é um termo mais abstrato, mais simbólico, né? Mas como ele tem um órgão que representa essa ideia, então ele está mais restrito a ele. Enquanto que a mulher não. Então é o que você falou, ela tem mais possibilidades do que o homem, né? E mesmo uma sociedade machista nem tanto, né? Mas veja que em alguma medida ela tem essa vantagem, porque ela não está circunscrita. É interessante que o Lacan ele vai além desses três pontos de vista, né? E outros também, mas ele vai tentar resolver um problema dos casos de psicose. Ele vai entender, olha, o Freud, ele investigou isso, por exemplo, no caso de Schreber e tal, ele investigou essa questão da psicose, assim como, por exemplo, Jung também, né, e eles não entenderam muito bem, ou então eles explicaram de alguma forma que para Lacan não foi suficiente, né, o Lacan quer saber por que acontece a psicose, né, como que isso se dá, que às vezes o fulano ele é castrado, de certa maneira, mas ele ainda psicotiza, né? E nas suas famosas tábuas da sexuação, né, ele vai perceber que por não ter porque assim, o complexo, uma coisa que é interessante também de se notar, é que no mito totêmico existe um macho alfa, né? Mas não existe uma fêmea alfa. Então, o que a mulher é naquele contexto? O homem, ele é castrado porque existe um homem que não é. É aquela famosa ideia do ao menos um. Então, ao menos um homem não é castrado.
Então, ele garante as castrações, né, a castração dos outros homens, dos machos beta lá. Mas não existe a fêmea beta para castrar as outras fêmeas. Então, como é que isso se dá? Né? Então, por não ter o falo, né, por não ter o pênis, né, o órgão, a mulher ela vai, de certa forma, ser castrada também, pelo mesmo macho alfa, mais ou menos a mesma dinâmica, mas ela vai ter possibilidades que o homem não tem, e é justamente para entender a questão da psicose, porque, por exemplo, né, para explicar um pouquinho, a psicose, ela é o inconsciente a céu aberto, né, ela é aqueles significantes, né, para ser bem lacaniano, né, ela é aquele conjunto de significantes que não formam cadeia, ela é uma holófrase, como a gente vê lá no curso com o professor Marto, né, então ela é uma bagunça. Mas existe um quê ali, existe uma função fálica, isso é muito interessante de notar, que o Lacan ele percebe que existe a castração e existe a função fálica. São coisas distintas. E são concomitantes no sujeito normal, né? Agora, no psicótico, alguma coisa não acontece. Essa função, ela não se dá, a função fálica. A castração acontece mais ou menos, mas a função fálica não. Ou pelo menos de tempos em tempos ela falha. Então ele vai perceber que, poxa vida, por não ter o representante fálico, por não ter o órgão, ela pode mais. A libido, que na psicose só fica no eu, que não vai para o objeto, né? Porque a criancinha nasce com uma porção de libido, ao avançar da infância, essa libido vai se orientando uma parte para si mesma e uma parte para os objetos. No psicótico, essa libido se volta para si, né? Justamente por causa dessa função fálica que falha. E aí ele vai perceber isso que, olha, essa libido, por não ter, né, por na mulher não ter o representante fálico, né, o representante orgânico, ela sobra um pouquinho de libido e ela consegue ser mais autossuficiente até do que o homem. Ela consegue o que o homem não consegue. O homem está sempre restrito ao falo. Né? Se ele perde o pinto, ferrou, ele perde a potência. A mulher não tem esse problema. Né? Para ela não acontece isso. Então, ela tem mais possibilidades. Né? Então, é muito interessante essa leitura do Lacan, porque ele vai diferenciar a castração e ele vai, né, diferenciar a castração da função fálica, que aí vai aparecer na tábua da sexuação, que a gente pode investigar aqui nos próximos minutos.